Desejo cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor, agradecido a Deus por esta grande oportunidade que Ele me concede de aqui estar esta noite juntamente com os meus irmãos. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, também pela vida do pastor Neves, pelo carinho e pela coragem, de nos ceder aí o seu púlpito para trazermos a palavra de Deus. Também agradecer o diácono irmão Alan, que nos fez o convite, mas se os vossos pastores não assinarem, a gente então não pode estar aqui. Então, a nossa gratidão aos nossos amados irmãos que nos cederam o seu espaço aí no púlpito. Deus abençoe. Então, receba o nosso carinho. Também quero louvar a Deus pela vida da amada igreja, que Deus abençoe. E vou falar para os meus irmãos, eu estou muito feliz pelo que já ouvi nesta noite. Palavras, cânticos, e às vezes eu me acho um pouco chato, porque eu sou meio crítico concernente a hinos e que cantam muita vitória e vai te dar vitória, que engrandece o homem. Graças a Deus aqui nessa noite eu não ouvi isso. Eu ouvi hinos de louvores que exaltam, que glorificam, que magnificam o nome do Senhor. E isso é bom demais. É isso que traz a presença de Jesus para nós. É isso que aproxima Cristo do seu povo. E não o homem o centro das coisas. Então, fiquei muito feliz por isso. Meus irmãos, para vocês não ficarem muito tempo em pé, livro de Judas, carta de Judas, vai lá em Apocalipse, volta uma carta, é a carta de Judas, para ficar mais fácil para os meus irmãos se identificarem. Deus abençoe a todos também que através dessa live, das redes sociais, estão nos ouvindo, nossos irmãos ali de Coqueiros, em Florianópolis. Deus abençoe também aqueles que estão aí ligadinho conosco, nosso carinho também a eles, ali a congregação de Coqueiros. Acharam, meus irmãos? Diz-nos assim o texto, versículo de número 3 da carta de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência ou cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos podem tomar assento. Meus queridos e amados irmãos, a carta de Judas é uma carta de extrema importância para os dias em que nós estamos vivendo. Embora seja uma carta muito pequena, ela traz ensinamentos fantásticos para a igreja no dia em que estamos vivendo. A carta de Judas, se você observar ela vai tratar desde o livro de Gênesis, chegando ali no Apocalipse. Então é uma carta que abrange todo o conteúdo bíblico em poucas palavras. Se meus irmãos lerem, os meus irmãos vão ver a importância da carta de Judas. E lendo a carta de Judas, é uma carta muito linda, eu amo muito, ela é pequena, mas eu tenho uma paixão muito grande por essa carta. Ela começa descrevendo a pessoa do seu autor. Quando Judas escreve, ele vai se identificar como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas veja bem, Judas aqui, ele podia muito bem se apresentar como o meio-irmão de Jesus, porque Judas, de fato, fora irmão de Jesus, por parte de mãe, óbvio, sendo que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas era irmão de Jesus. Mas a humildade de Judas era tão grande que ele não se identifica como irmão de Jesus. Ele se identifica como irmão de Tiago. E aí ele vai se identificar com Cristo como? Não como irmão, não como ninguém próximo. Ou seja, Judas não queria tirar vantagem de ele ser irmão de Jesus. Mas ele vai se apresentar como servo. E a palavra servo no grego é doulos. E doulos, traduzido, é escravo. Olha, parece meio estranho Judas se apresentar como escravo do seu irmão. Aqui, escravo, ele está dizendo na língua grega que ele se despia de si e agora prevalecia a autoridade de seu irmão Jesus. Agora Judas, ele se desprende da sua vontade própria e ele diz: agora a vontade que domina a minha vida é a do meu Senhor. Como todos os escravos que a gente vai ver na Bíblia, eles não tinham vontade própria, eles não faziam o que queriam, porque era o seu Senhor
quem dominava, quem mandava. Agora, quando Judas fala que é servo de Jesus, ele não fala de uma escravidão como ditadura. Ele se prontifica como alguém que está disposto a servir voluntariamente. De forma voluntária, sem imposição, ele está se colocando como aquele que vai se submeter àquilo que Cristo falar. Ora, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que esse Judas, quando Jesus aparece no cenário, ele não acreditava no seu irmão. A Bíblia vai dizer isso. Mas a Bíblia vai falar que Jesus morreu. Mas Jesus não fica no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscita. E após a ressurreição de Cristo, a Bíblia vai nos mostrar nas entrelinhas que Judas e seus irmãos passam a acreditar em Cristo. E agora eles não querem mais tirar proveito de que Jesus é seu irmão. E ele se apresenta, ele se coloca como servo, seu escravo, seu serviçal, aquele que haverá de prestar serviço ao seu Senhor. E é isso, na verdade, que nós somos. Não escravo no sentido tirano, mas no sentido de nos colocarmos à disposição de Jesus para o servir. E isso não é uma imposição ditatorial, é uma imposição através do amor, aonde tem que ser algo recíproco, aonde ele demonstrou o seu amor e agora eu demonstro o meu. Como? Prestando-lhe serviço na sua casa, prestando-lhe serviço no seu reino. Ah, mas eu não sei fazer nada. Todos nós temos algo para realizar para o Senhor. Claro que alguns recebem mais talentos, mas todos nós, cada um de nós, recebemos pelo menos um. E Ele quer que nós desenvolvamos isso. Ele quer que nós prestemos serviço disso. Mas Ele não quer que ficamos só com isso. Ele quer que nós aumentamos esse talento. Progredimos, cresçamos. O reino de Deus é isso. É crescimento, é desenvolvimento. Não é regresso. Não é eu comecei bem e eu vou definhando. Não. No reino de Cristo é progresso, é avanço. Não é o que Paulo diz? Deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o que é o prêmio? A vida eterna. Então se esquece do que ficou e avança para frente. Então Judas se identifica como servo de Jesus Cristo. Aí ele vai falar aos chamados. Olha que lindo. Aos chamados. Todos aqueles que aceitaram o convite de Jesus Cristo. Esses são os chamados. Aí você vai dizer assim, Rodrigo, mas na Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é escolhidos por Cristo, é porque a pessoa não atendeu esse chamado. Ela não aceitou esse chamado. Quando ela recebe esse chamado e aceita, ela é eleita. Ela é escolhida. Então, os chamados são aqueles que aceitam o convite do quê? Para sair do mundo, para vir para Cristo. E esse foi o chamado que nós aceitamos. Foi o chamado que Judas aceitou. Largou de mão, abriu mão das coisas do mundo e se voltou para Cristo. Esses são os chamados. Eu e você somos chamados. E ele continua dizendo, queridos ou amados em Deus Pai. Observe que quando Judas escreve essa carta, ele escreve para um período em que o gnosticismo tinha ganhado proporções avassaladoras dentro da igreja. E o que ensinavam os gnosticistas? Muitas coisas. Quais delas, Rodrigo? Algumas. Ensinavam que Jesus Cristo não era Deus. Não acreditavam na manifestação do Cristo como homem. Não acreditavam que Jesus era o mediador entre Deus e o homem. Era isso que eles estavam infiltrando dentro da igreja, como estão fazendo nos dias atuais.
infiltrando ensinos, infiltrando ensinamentos que contrapõem a palavra de Deus. E às vezes nós estamos dispersos, meus irmãos. Estamos acostumados com esses pregadores televisivos que só ensinam o que Deus tem que dar, parece que Deus é garçom. Geração fast food, pede numa porta, Deus tem que dar na outra. Não! O servo aqui é nós, Ele é o Senhor. Quem serve somos nós e não Ele. Ele é o Senhor e nós servos. Os gnosticistas chegaram a dizer que eles eram os privilegiados por causa do autoconhecimento. Eles chegaram ao pleno conhecimento, chegaram a dizer que eles tinham revelações sobrenaturais. E os irmãos começaram a acreditar nesses ensinos. E aí nós vamos cair aonde nós lemos, quando Judas vai dizer, amados, procurando eu vos escrever acerca da comum salvação. E o que fala a comum salvação? Olha alguns pontos da comum salvação. Perdão dos pecados, arrependimento, fé inicial, vida de fé, santificação, glorificação, são assuntos que Judas queria tratar, da comum salvação, da base. Mas quando ele recebe a informação de que a igreja está sendo bombardeada pelos ensinos gnósticos, ele diz assim, opa, eu pretendia vos falar da comum salvação, mas agora eu preciso ensinar vocês a batalhar. E batalhar aqui é um termo grego dizendo, olha, é batalha, é peleja, é briga espiritual. Eu quero vos falar sobre a batalha que vocês precisam travar de uma fé que uma vez vos foi dada. E a fé aqui não é no sentido subjetivo, de apenas acreditar, de aceitar essa crença. A fé aqui é objetiva, no sentido de eu defender aquilo que eu creio. A fé aqui tem o sentido de conjunto dos ensinamentos que Cristo passou aos apóstolos e os apóstolos passaram para os outros. Então Judas vai dizer para que ele veio exortar a batalhar por uma fé que uma vez foi dada. Ele disse, olha, não existe outra fé. A fé que foi dada a vocês é aquela que vocês precisavam conhecer. É o conjunto de ensinamentos que Cristo passou. É essa fé que vocês precisam batalhar e lutar por ela. E aqui, quando ele fala fé, no sentido de batalhar, ele está usando as lutas greco-romanas, aonde eles entravam na arena para batalhar, para degladiar um contra o outro, e precisavam impregnar força, lutar um contra o seu oponente. E aqui Judas está dizendo que precisamos entrar nessa arena espiritual e batalharmos pela nossa fé. Lutarmos em favor dela, aquela fé que um dia nós recebemos e abraçamos. Porque, meus irmãos, é televisão, é outdoors, mensagens, ela vem para roubar a nossa fé. Ela vem para destruir aquilo que recebemos e abraçamos quando entregamos nossa vida a Cristo. E nós precisamos batalhar por essa fé. Ainda que isso venha nos custar a vida. Lembram da vida de Estevão? Quando ele começa a batalhar, a defender aquilo que ele havia recebido como ensino genuíno, a Bíblia vai dizer que ele começou a discorrer desde Gênesis, até chegar no dia que eles ali estavam. E a Bíblia vai dizer que eles não podiam resistir o espírito que estava sobre Estevão, a ponto de Estevão ser apedrejado. Mas a Bíblia vai mostrar que ele batalhou, ele lutou, ele guerreou pela fé que ele havia recebido. E quando ele é apedrejado, meus irmãos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que os céus se abrem. Estevão vê a glória do Senhor, porque ele batalhou, ele defendeu a sua fé. Quando nós fizemos isso, irmão, coisas no mundo espiritual acontecem. Deus peleja em nosso favor.
Deus trabalha a nosso favor. Lembram quando os discípulos estavam sendo perseguidos após Jesus ser morto? Quando Paulo está indo a caminho de Damasco para prender os cristãos, quando surge um refulgor de glória e ele ouve uma voz, qual é a palavra que é dita? Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Não, porque me persegues. Opa, eles não estavam perseguindo Paulo, ou melhor, Paulo não estava perseguindo os cristãos, mas Jesus se apresenta como aquele que é o dono, o Senhor do cristão. Aí Jesus vai dizer, duro será para ti recalcitrar contra o aguilhão. Quem defende, quem acredita naquilo que recebeu um dia do seu pastor, do seu dirigente, do seu ensinador, creu que é verdade, fechou com a Bíblia, meu, agarra, abraça, luta por isso. Porque os dias que nós estamos vivendo é difícil. Vai vir vários ensinamentos, vai vir várias doutrinas, vários para nos tirar da verdade. E a Bíblia vai falar nisso. Que muitos nos últimos dias amontoarão doutores, terão comichões no ouvido. Então a gente precisa tomar cuidado e atentar para o que Judas disse. A batalharmos pela nossa fé. Acreditarmos naquilo que um dia nós abraçamos. Irmão, e é fácil? Não, a gente precisa impregnar esforço. Batalha, é por isso que Judas disse que nós precisamos batalhar por essa fé que uma vez foi nos dada. Não vai existir outra fé, meu irmão. A fé é essa que nós recebemos, que nós acreditamos, abraçamos, e que com o decorrer do tempo, às vezes nós vamos nos afastando dessa fé. Vamos aceitando algumas coisas, vamos inserindo algumas coisas em nossas vidas, e aquela fé vai sendo distanciada. É por isso que Judas nos convoca a batalhar, é pelejar, mano. É pelejar. Nós vivemos num mundo que, embora que fisicamente, mas o mundo espiritual, ele é real. Ele acontece. Ele não é brincadeira. E nós precisamos. Poderia me continuar aqui no versículo 1? No versículo 1 nós vamos entender 3 coisas pelo menos. Quando Judas vai dizer que nós somos chamados, fala de passado. Quando Judas fala de estarmos no Pai, fala de presente. E ele vai falar no final do versículo 1, conservados ou estarmos guardados em Cristo Jesus. Fala do futuro, olha que interessante. Judas está dizendo, olha, vocês não precisam se preocupar, vocês precisam batalhar, lutar pela fé de vocês, porque vocês já viveram o passado, foram chamados, vocês vivem no Pai, presente, mas vocês estão guardados em Cristo, futuro. É o que Deus tem para os seus filhos, é futuro. Por isso que a Bíblia vai dizer que nessa terra somos peregrinos e forasteiros, não somos desse mundo, somos do céu, a nossa pátria é o céu, e nós precisamos crer nisso, meus irmãos, precisamos nos agarrar nessa verdade, de que somos cidadãos do céu, e como cidadãos do céu, devemos viver como tais. Olha só o que Paulo vai dizer. No capítulo 4, verso 1 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. O céu é a nossa pátria, mas Paulo vai dizer, olha, como cidadãos do céu, vocês precisam ver como vocês andam, para fazer digno da chamada que lhe foi dada. Então a nossa ação, o nosso comportamento tem que se unir com a nossa pátria, o nosso reino. Tem que estar intrínseco, ligado, unido. Nós somos do céu, nos comportamos como cidadãos do céu. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá, já vou finalizar. A batalharmos por uma vez, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui é um outro problema, né? Tem gente que diz, não, eu não sou santo.
E às vezes eu arrumo um problema com isso lá onde eu congrego, né? Tem irmão que diz, não, eu não sou santo, Rodrigo. Sim, então tem alguma coisa de errado, porque a Bíblia vai falar que aquele que nos alistou, que nos chamou é santo e exige de nós que sejamos santos. É óbvio que o santo que a Bíblia fala não é uma santidade na sua completude, igual Deus, semelhante a Deus, mas fala daquele que recebeu de Deus, através de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, a santificação no coração. Aí é chamado santo. É isso que a Bíblia fala. Ah, não, Rodrigo, eu não sou santo. Se a gente se autodenomina que não é santo, a gente precisa rever alguns conceitos. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que anda em Cristo tem que ser santo. A Bíblia vai falar lá em Pedro que o povo de Deus é um povo santo. Então eu e você temos que ser santo. E a Bíblia vai falar que sem a santificação, ninguém. Ah, mas eu prego bem, mas eu canto bem, mas eu dirijo bem. Ah, mas eu dou palestra bem. Se não for santo, não verá ao Senhor. Não vai ver. Precisa ser santo. Amém, meus irmãos? Então é isso que Judas quer escrever, meus irmãos. Aos irmãos que estavam nas outras igrejas, acerca desses ensinamentos, que estavam sendo disseminados. Estava afastando alguns irmãos da fé genuína, do conhecimento real, da verdade, daquilo que o aproximava a Cristo. Então Judas se vê agora preocupado em não escrever mais sobre a fé comum, mas sim acerca de eles batalhar, ou vocês precisam lutar pela fé de vocês. Se vocês não lutarem pela fé de vocês, vocês serão presa fácil. Vocês serão afastados do caminho verdadeiro. E a preocupação de Judas era essa. E Judas vai falar muito porque eles acreditavam, os gnósticos acreditavam, que o corpo era desassociado da alma. O corpo era extremamente mau e a alma extremamente boa. Então eu podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo. E não é isso que as Escrituras ensinam. Não é o que Paulo vai dizer? Todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. O que é conservar? Guardados em Cristo Jesus. Então aqui Jesus não é açougueiro que só quer o coração não, tá? Não, Jesus não é açougueiro não. Jesus quer o inteiro, o homem inteiro, por completo. Não dá para, o corpo é meu, a alma é de Jesus, o espírito é do Senhor. Não, não. Jesus quer tudo. Ou tudo é dele, ou nada. Eu costumo dizer, lá em Coqueiros, o diabo aceita metade. O diabo aceita dividir, agora Deus não. Deus quer por inteiro. Porque quando ele enviou Jesus, ele não enviou a metade. Ele enviou inteiro. Quando Jesus morreu, ele não morreu metade, ele morreu inteiro. Então ele quer o ser humano por inteiro. Corpo, alma e espírito. E aqui os gnósticos ensinavam, não. Você pode fazer, você chegou ao pleno conhecimento, você conhece o suficiente acerca de Deus, agora você está livre, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. É o que eles ensinavam lá no meio da igreja. E aí, Judas se vê agora obrigado, né, a não falar mais da comum salvação, mas a defender a fé que um dia eles receberam. Aqueles ensinamentos de Cristo, que não era só, não, o corpo tu faz o que quiser, vai apodrecer, não. Não. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que no dia da ressurreição até o corpo será transformado. Então ele vai também o corpo faz parte. Né? E eles ensinavam que não. E aí desassociavam o espírito da alma. Não, você pode fazer o que quiser. E você vai ver que a Bíblia... A ética dos gnosticistas era a imoralidade. Quanto mais imoral, eles se sentiam mais satisfeitos porque estavam destruindo o corpo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Que aquele que destrói o seu próprio corpo, Deus o destruirá. Então era um ensino contraditório às Escrituras. Mas que se a gente não tiver o conhecimento dela, nós aceitamos. Nós acabamos acatando. Não, realmente satisfazer a nossa carne é bom. É prazeroso. Mas olha, a Bíblia nos alerta que isso vai nos destruir. Mas eles ensinavam que quanto mais judiasse, quanto mais fizesse males com o corpo, melhor era. Porque o espírito ficava mais fortalecido. E as Escrituras ensinam o contrário. E era isso que Judas estava querendo dizer, meu irmão, defendam a sua fé. Vocês acreditaram no Cristo ressurreto. Vocês acreditaram nos seus ensinamentos.
permaneçam nisso, batalhem por isso, ainda que lhe custe a vida. Mas defenda a sua fé. Continue acreditando naquilo que lhe foi passado, que foi verdade. Amém, meus irmãos? Creia nisso, porque a palavra de Deus garante que aqueles que assim fizerem receberão uma coroa incorruptível, que Deus só tem preparada para aqueles que o amam. Eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela atenção dos meus amados irmãos.